Sofremos de um processo chamado habituação. E não foi intuição, foi pesquisando, eu achei na internet. Um pensador aí que fala que nós temos uma doençazinha aí, praticamente isso, né? É um processo que ele chama de habituação, que na verdade é uma anestesia emocional, que é um pouco do que eu fiz na introdução aqui do diálogo consciencial. Nós não estamos mais sentindo as coisas. Então, assim, a gente vê coisas graves na rua. Quer ver, pegar um exemplo aqui? Uma criança chorando, toda sujinha, na rua, passando fome. Gente, isso não está tocando mais a gente. É muito estranho a gente analisar isso, né? Se a gente pensar bem, uma briga de trânsito, alguém gritando, alguém xingando, choca muito mais a gente do que ver um ser humano passando fome. A habituação. A gente está anestesiado. Então, as coisas mais trágicas e mais graves do mundo, a gente olha com naturalidade. Nós normalizamos isso, normalizamos é o correto. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício. Quando virem alguém em sofrimento, se você não está sentindo nada, converse contigo, tem alguma coisa errada. A nossa humanidade, ela foi esquecida. A partir do momento que eu vejo outro ser humano, eu não estou falando para a gente ajudar todos os seres humanos e salvar o planeta Terra, mas se a gente já parou de sentir, aí já complicou. Se a gente continuar assim, anestesiado, o mundo não vai ter solução, e eu acredito que tem, porque algumas pessoas estão acordando. Eu não tenho condição de ir lá ajudar agora, não estou preparado, nem sei como fazer. Uma prece, uma oração. Tem ou não tem força? A gente não pode passar batido, indiferente a essas situações. Isso a gente não pode fazer. Sofremos por um processo chamado habituação, uma anestesia emocional que nos faz desejar cada vez mais, enquanto vamos sentindo a vida cada vez menos. Tudo a gente quer mais, mas a gente sente tudo cada vez menos. Sabe quando a gente está naquela dificuldade financeira, nosso sonho é viajar, aí depois a gente consegue um emprego melhor, a gente ganha um dinheirinho e a gente consegue fazer umas viagens, daqui a pouco não tem mais graça, sabor. Nas últimas férias eu estive na Paraíba, e aí eu conversando com as paraibanas, com gente boa ali na beira-mar, comprando umas besteirinhas e tal, e aí a gente conversando, ela falando, vocês brasileiros, como é que vocês aguentam viver naquela terra seca, não tem mar, não tem nada? Eu falei, olha, eu amo minha terrinha, e eu vou falar para vocês, eu prefiro morar onde não tem praia. Eu expliquei para ela, porque, gente, quando eu vou para a praia, não sei se vocês sentem isso, mas eu fico emocionado, de descer a lágrima. Então, gente, eu sinto uma coisa que eles não sentem mais. Adivinha por quê? Anestesia, a habituação, anestesia emocional. Agora, tem gente que mora na beira da praia e todo dia vai curtir a praia, vai cheio de energia. Esses não adormeceram, mas a maioria adormeceu. Eu falei com uma menina que eu estava na Cabo Frio, Paraíba, eu sempre confundo. Cabo Branco. É Cabo Branco, eu confundo, gente, eu troco. Aí eu estava ali na praia de Cabo Branco e tal, e eu conversando com ela, e aí do lado de Cabo Branco tem uma outra praia que eu não vou me arriscar a chutar o nome, que eu não lembro mais. Mas Tambaú, isso mesmo, Tambaú. E aí, você acredita que a menina que trabalhava ali naquela loja, ela não conhecia a praia de Tambaú? Ela nunca tinha ido, ela é paraibana. Nada. Eu falei, olha aí, tá vendo? Eu prefiro ser brasileiro, porque eu conheço Tambaú, conheço Cabo Branco, conheço a Praia dos Coqueiros, enfim, conheci várias praias e curti cada uma, de emocionar mesmo, são lindas, né? Pois é. Então, assim, gente, não vamos nos anestesiar com as coisas belas da vida. Aí, quando acontece as coisas ruins, nós ficamos todos oriçados, sentindo as coisas ruins, mas as coisas boas a gente não consegue mais sentir. Que coisa é essa, gente, que a gente está fazendo? Viver a vida combina com tudo que você quiser e que te faça bem. Então tem gente que fala assim, eu sou sagitariano, eu vou falar sagitariano, gosto de viajar, né, gosto de coisa nova, vida dinâmica. Gente, eu adoro rotina. Eu adoro me planejar, eu gosto de saber o que vai acontecer. Não gosto de surpresas, nem no aniversário, não gosto. Então assim, isso é de pessoa para pessoa, mas eu vou falar para vocês, eu curto cada momento. Quem me conhece sabe, eu curto estar com cada um, enfim. Eu não me deixo anestesiar, e porque eu estou meio anestesiado, eu estou trabalhando nisso aí. Então, viver a vida combina com tudo que você quiser escolher e te faz bem. A vida combina, inclusive, com rotina, com compromissos, com a responsabilidade, com a dedicação para alguma coisa que você quer realizar que vai te fazer bem. Um concurso público, uma carreira, um relacionamento, não precisa de dedicação para ter um bom relacionamento. Não precisa de dedicação. Então tudo é preciso. Então
para mim viver não ter regra. Tem algumas pessoas que vivem bem assim, a maioria não sabe viver dessa forma, a maioria se perde. Eu me perderia, eu falo facilmente para vocês, se eu não tivesse algumas regras, alguns limites, eu me perderia. Então eu preciso de algumas regras. Essa é a questão do trabalho, eu preciso ter a obrigação do trabalho, eu sinto essa necessidade ainda, sabe? Então eu tenho que ter. Isso a gente precisa nos autoconhecer nesse processo. Valorizar a vida tem a ver com dar um bom sentido a ela. E isso cabe a nós, a você. Gente, a vida, ela não chega pronta pra gente. É a gente que tem que dar um significado para ela. Então tem pessoas que dão um significado feliz para a própria vida. Tem outras pessoas que dão um significado triste. Então somos nós que damos esse significado. Então a vida já não chega com o seu próprio sentido. É a gente que tem que dar um sentido para a nossa vida. É decisão, é escolha, é colocar em ação e fazer acontecer. Então quem é feliz saiu dessa anestesia, está aproveitando a vida, está curtindo. Quem é feliz vive num mundo diferente, à parte? Não. Os problemas estão aí, mas essa pessoa é feliz. Olha, se a gente vive no mesmo planeta, por que um é feliz e o outro não é? Vai falar assim, mas porque ele nasceu com dinheiro. As pessoas mais felizes do planeta não são as pessoas mais ricas, são as mais simples, que vivem nos interiores do Brasil, por exemplo. Passando fome, e aí chega o repórter lá para fazer aquela entrevista, sorriso de fora a fora. Toda paz no coração, dorme tranquilo e acorda melhor ainda. E a gente, às vezes, com casa, carro, voando, não consegue essa felicidade. Por que não decidimos ser felizes? Só por isso. A felicidade é um estado de alma, não a presença de coisas, né? Não se arrependa por dar tanta atenção ao que deveria ter feito ou ao que vai fazer depois. É preciso acordar agora. É preciso acordar agora. Então, assim, a gente está o tempo inteiro se arrependendo porque a gente só pensa, eu deveria ter feito. Eu falo muito com os médicos, eu vou conversando com os médicos aqui esses dias, eu falei, eu prefiro me arrepender por ter feito do que ficar na dúvida se eu tivesse feito, o que aconteceria. Agora, obviamente, estou falando de uma coisa boa, né? Eu sei que a coisa é boa para mim, aí eu vou pensar, não, eu acho que é bom, então eu vou fazer, eu vou me arrepender depois se não for bom. Mas eu tenho certeza que a coisa não presta, que a coisa é ruim para mim, aí eu vou fazer, depois eu vou ficar essa historinha, eu prefiro fazer para saber, não, né? Eu sei que não é bom, eu vou fazer. Porque tem gente que usa essa minha frase aí para falar. O senhor falou que era para fazer, eu fiz. Não, quando a coisa é boa e séria. Por que nos abandonamos? Por que nos abandonamos? Por que atribuímos aos outros a obrigação de nos fazer sentir bem, de nos fazer sentir feliz? Então eu caso com uma pessoa e a obrigação dela é me fazer feliz. É por isso que não está dando certo esse relacionamento. É minha obrigação me fazer feliz, não a obrigação do outro. A obrigação do outro é se fazer feliz. E se os nossos caminhos se cruzarem, nós vamos ser mais felizes ainda juntos. Mas por que a gente se abandonou e a gente não deixa que ninguém nos abandone? Por que a gente se abandonou e a gente bota na mão do outro a obrigação de fazer o que a gente quer que ele faça para a gente? Porque eu mesmo não faço para mim. Então eu não faço para mim, mas eu quero que fulano faça para mim. Que cuide de mim, que me faça feliz. A gente mudou a referência. Quando a gente muda a referência, sabe aquele peão que fica assim, ó, para cair? Quando a gente perde o centro de equilíbrio, né? É como aquele peão que perdeu a velocidade e não gira mais, né? Ele não tem o equilíbrio. Há coisas e até pessoas que não merecem tanto a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo. Há assuntos que não merecem tanto de nós. E há coisas e pessoas tão importantes, mas tão importantes, que devido à nossa anestesia emocional, esquecemos de cuidar. Parem de ficar se convencendo dia após dia de que isso não presta, aquilo não é bom, que você está mal. Passe a se convencer de que você tem uma vida inteira para viver bem, se assim você decidir e fizer por onde. Não espere a vida te parar com uma situação extrema. Saiba que algum dia alguém vai ter que te enterrar, mas não faça isso com você agora. Forte, né? Quando eu intuí isso aqui, na hora de escrever isso aqui, eu falei, estou vivo. Agora já acordei. Vou ler de novo. Saiba que alguém, algum dia, vai te enterrar, mas não faça isso com você agora. Não se enterre antes da hora, porque isso só vai piorar ainda mais as coisas. Precisamos nos dar conta de que não são necessárias situações extremas
para aprendermos a valorizar a vida e que não podemos nos acostumar à escravidão material e social. Precisamos quebrar essas correntes que nos aprisionam no normalismo de viver aprisionado e sem dar o justo valor que a nossa vida tem. A vida é sobre dar valor ao que não tem preço. A vida é sobre dar valor ao que não tem preço. Sabe aqueles comerciais de cartãozinho? Não tem preço? Pois é. Meu povo, diálogo consciencial, acostumamos-nos tanto à escravidão material e social que não vemos mais as correntes que nos aprisionam. Saravá axé. Vou pedir que mantenham silêncio.